Meus irmãos, nessas andanças por YouTube e por aí, onde você está sempre exposto a conhecimento, entretenimento, né? Às vezes temos que ter muito cuidado para não perder tempo também com bobagem, mas eu acabei sabendo, conhecendo, né, uma história de um indivíduo, um sujeito. Ele foi entrevistado por uma rede americana, enfim, um repórter. E esse indivíduo, ele estava em prisão perpétua. Então, Estados Unidos. Então, ele havia sido preso porque há alguns anos, não lembro agora quanto tempo ele já estava preso, mas há alguns anos, ele corria em alta velocidade e parece que era um lugar escuro e ele atropelou uma criança. Era noite, né? E assim que ele, né, depois daquele primeiro choque, a ficha caiu do que aconteceu. Quando ele percebeu, na sequência, sem pensar duas vezes, ele pisou fundo no acelerador e fugiu. E, bom, enfim, uma estrada escura, outros carros passaram, mas a criança ficou ali, ninguém viu. Muito provavelmente, se ele tivesse parado para ajudar, né, para dar um alerta, para ficar por ali, é bem possível que aquela criança tivesse sobrevivido. Ele foi encontrado e as evidências e aquela perícia, né, CSI, aquele negócio todo. Enfim, tudo provou que era ele. Ele então foi descoberto, preso, julgado e condenado. E ele estava então agora condenado a viver o resto da sua vida numa prisão. Talvez você esteja se perguntando, Alan, o que isso tem a ver com livra-me, não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Bom, o detalhe é que ele teve então a vida arruinada. E nessa entrevista que ele deu para o repórter, ele pensando sobre isso, e disse que já vinha pensando, né, não lembro quanto tempo ele estava preso, mas... E ele vai dizer para o repórter que há muitos anos atrás, quando ele ainda era um garotinho, quando ele era um menino, ele disse que nessa época o pai dele tinha um relógio, parece que era um relógio de colecionador, um relógio caro, algo assim, que ele guardava dobrado num lenço, numa caixinha, né? Caixinha de madeira Carrara. É a mais cara, Berg? É. Então, e numa gaveta, num escritório. O menino, então, ele entra naquele escritório, puxa o relógio, pega, abre, tira do lenço e fica brincando com aquele relógio. E enquanto ele brincava com o relógio, ele deixa o relógio cair no chão e o relógio quebra, espatifa. Isso ele contando. Rapidamente, o que ele faz? Pega o relógio, bota no lenço dobradinho de novo, bota dentro da caixinha, coloca na gaveta e sai sem falar absolutamente nada. Mais tarde o pai vai descobrir, vai chamar a família, os outros irmãos, e para descobrir, né, quem foi o culpado. Só que ele nunca disse nada. Nunca disse nada. O pai nunca descobriu. E ele vai dizer então para o repórter que agora, sendo um homem crescido, que desde então, desde aquela época, sempre que ele se metia numa situação complicada, sempre que ele se metia numa situação difícil, ele apenas recusava a enfrentar a realidade. Simples. A partir daquele dia, o padrão da vida dele foi esse.
Se eu me meter numa enrascada, bom, eu vou dar um jeito de sair fora, né? Por quê? Porque na mente dele era então muito mais fácil lidar com esse tipo de coisa. E aí ele vai dizer para o repórter o seguinte, e atenção, e foi isso que me chamou a atenção. Fui reprovado em todos os pequenos testes da vida. Fui reprovado em todos os pequenos testes da vida. Até que um dia veio um grande teste. Um teste de fogo. Um teste de vida ou morte. Um teste que envolveria consequências para toda a sua vida. E diante dessa prova final, tendo sido reprovado em todos os testes menores, não tendo criado casca, sabe? Não criou fibra, não se tornou alguém maduro, alguém capaz de fato assumir os seus atos e todas as suas consequências. Ele teve todas as chances do mundo com os pequenos testes, do qual caiu em todos. Quando veio o grande teste, a sua vida foi arruinada. Ele vai dizer que naquele momento, no momento do acidente, quando ele teve noção do que ele fez, a sua falta de integridade e a sua covardia foram instintivos. Porque esse foi o padrão da vida dele. Esse foi todo o padrão da vida dele. Naquele dia ele não pensou duas vezes para se safar da situação e definitivamente arruinou toda a vida. Meus irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando não somente a orar, mas Ele está nos ensinando um padrão para viver. Até porque em outros momentos eu já disse que as nossas orações, elas acabam sendo consequências ou reflexos da nossa vida com Deus, da nossa vida diária, né? E Jesus sabe, meus irmãos, que a vida é cheia de testes. Alguns pequenos e alguns grandes. Jesus, ele vai nos ensinar que a única maneira de você passar por esse teste, ou por esses testes, é em Deus. É uma oração que ela primeiro nos faz enxergar uma determinada realidade. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Jesus nos ensinando a orar isso. Não nos deixe cair em tentação. Por que Jesus estaria nos ensinando isso? Óbvio, porque Jesus não está tapando o sol com a peneira. Porque Jesus conhece o coração humano. Porque Jesus conhece a realidade do mundo caído. Porque Jesus conhece a sociedade construída por homens e mulheres que amam muito mais a si mesmos e constroem então uma sociedade mesquinha. E a gente tem que lembrar, novamente, que o Pai Nosso, ele está dentro desse contexto do Sermão do Monte, onde o Sermão do Monte é o manifesto do reino. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Essa era a pregação de João Batista. E assim que Jesus sabe que João Batista foi morto, foi preso, depois morto, o Senhor Jesus tem o mesmo sermão. Tem o mesmo ponto. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. E nesse processo, com todas as características que ele já deu dos seus discípulos, e agora ensinando os seus discípulos a viver e a orar, ele quer deixar muito claro para a gente o seguinte: não tape o sol com a peneira. É óbvio, eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas talvez se eu perguntasse
Você foi tentado essa semana? Você foi severamente tentado essa semana? Talvez um ou outro até seria capaz de dizer que não. Mas muito provavelmente porque não sabe o que é tentação. Normalmente o que pensamos sobre tentação? Bom, algo que tem como objetivo derrubar minha fé, derrubar minha vida cristã, não é isso? Não é o padrão do que entendemos? Muito bem. Só que tentação, meus irmãos, e aqui é o plot twist. A palavra grega para tentação, vou falar porque é bonito, está gravando, né? Agrega intelectualidade. A palavra grega, peirasmos, meus irmãos, é um termo de difícil tradução. Acreditam nisso? A palavra para tentação é uma palavra de difícil tradução. Por quê? Porque vai depender do contexto. Às vezes, essa palavra, ela pode ser traduzida como teste. Às vezes, ela pode ser traduzida como armadilha. E aqui a gente começa a definir dois caminhos aqui diferentes. Então, temos uma palavra difícil de traduzir. Por quê? Até mesmo um bom teste pode ser uma armadilha. Até um bom teste pode ser uma armadilha. O que vai fazer a diferença dentro desse contexto? Porque vocês entenderam? A palavra é a mesma. O que vai fazer a diferença é quem está aplicando o teste. Tiago vai dizer, lá nos seus escritos, que Deus não tenta ninguém. E é verdade. Porque a tentação, nesse termo e nessa ideia, é algo que te leva a pecar. Então, Deus não é alguém que irá propor qualquer coisa em sua vida para te levar a pecar. Certo? No entanto, Deus prova. Deus testa. E é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, a diferença entre o teste, uma prova, e a tentação em si, a armadilha, se encontra em quem está aplicando. Deus ou o maligno? Bom, se você fracassa no teste, então entenda agora, quando eu digo teste, eu estou partindo do ponto de que quem está aplicando? Deus. Deus. Se você fracassa no teste, você vai deixar de crescer. Você vai deixar de crescer em Deus, você vai deixar de amadurecer. Mas não significa necessariamente que você caiu num pecado. Embora, irmãos, isso aqui tem tanto... Olha, vai ser mais uma semana que os grupos pequenos vão ferver. Quem não está participando está ficando de fora de um processo ministerial de formação bíblica de homens e mulheres nessa igreja. Porque você tem tantas ramificações com essa palavra aqui. Então, de novo, se você falha num teste, você deixou de amadurecer, você deixou de crescer. Necessariamente caiu em pecado? Não. Mas a sua queda pode ser refletida, sim, a partir de uma prática pecaminosa. Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro isso. Tá? Agora, então, o teste, ok? A tentação. Se você fracassar na tentação, definitivamente você se jogou no pecado.
Pontuei aqui. Perceberam a diferença? Fracassou na tentação, e a gente poderia então botar a mesma palavra. Fracassou naquilo colocado na sua vida como armadilha, intencionalmente para derrubar a sua fé, para te envergonhar, você caiu no pecado. Ou o pessoal fala, né? Ninguém cai no pecado, a gente se joga. Você mergulha no pecado, ninguém cai. A gente mergulha. Meus irmãos, aqui eu estou colocando ainda algumas bases, tá? Na segunda parte do pedido, que é livra-nos do mal. Alguém tem uma versão diferente? No verso 13? Não? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, aqui, a palavra mais importante dentro do verso 13 é o livra-nos, que está na parte B do verso. É a parte mais importante, é a palavra, tá? Aqui de mais peso. E essa palavra de mais peso, ela vem depois desse mais aqui, e esse mais aqui não é qualquer mais, não. No grego, de novo, é uma palavra rara. É uma palavra que tem uma vírgula ou um ponto e vírgula na sua Bíblia, antes desse mais. Sabe o que significa esse mais aqui no grego? Significa o seguinte: eu proclamei uma sentença, não nos deixe cair em tentação. Contudo, porém, entretanto, a coisa mais importante não é esse pedido. Esse pedido é muito importante, mas o que vem na sequência é mais importante. Mas livra-nos do... E aí a palavra aqui, traduzida por mal, creio que vocês não devam ter uma tradução diferente. Bom, já disseram que não tem, né? Mas na Bíblia de Jerusalém, ou em outras versões, você tem a seguinte frase: mas livra-nos do maligno. Por quê? Porque a ideia desse mal, na construção do texto original, a ideia desse mal é algo que se personifica. Então não é simplesmente assim: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra da maldade. Me livra, Senhor, de fazer coisas más. É óbvio que isso está implícito aqui. Mas é mais do que isso. Jesus está nos ensinando fazendo coro com o que o apóstolo Paulo vai dizer depois lá na frente: não ignoreis os ardis, as ciladas do diabo. Não ignorem. Então é Jesus fazendo coro com Paulo aqui. Porque Jesus está dizendo o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas, acima disso, livra-nos das tentações de Satanás. Sabe o que significa? Que a primeira palavra, a palavra tentação aqui, ela poderia muito bem, sem problema algum, ser traduzida como: não nos deixes cair nos testes. Porque quando você traduz tentação, você já é inclinado a pensar em coisas muito ruins, não é? E se eu digo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas provas. Deixa eu melhorar ainda mais essa tradução. Não nos deixes falhar, e de novo, tá, meus irmãos? Plural, olha que coisa maravilhosa. Você de novo intercedendo pelo seu irmão. Não nos deixes falhar em testes. Mudou o entendimento do verso? E aí você pode dizer: pastor, então você está implicitamente me dizendo que Deus propõe testes e provas para nós, intencionalmente? Eu não estou implicitamente, eu vou, na sequência, afirmar que é isso. Porque os testes virão. Os testes sempre virão.
E o grande problema é quando nós não sacamos que é um teste. Quando nós não percebemos aquela coisa pequenininha, que aquilo é um teste. E que você, de novo, fazendo coro com o apóstolo Paulo, que há tanto tempo é um cristão, ainda precisa de mingauzinho. Você não consegue digerir pedra. Você não consegue. O que eu estou querendo dizer? O que Paulo quis dizer? Você não amadureceu. Há tanto tempo na igreja você não amadureceu. Você ainda não consegue discernir na sua frente um teste, uma prova, em que se você passar nesse teste, nessa prova, você vai criar fibra. Você não sacou que Deus já está te preparando há muito tempo para os dias dos grandes testes, das grandes provas de fogo. Então, a tradução poderia ser assim: não nos deixes falhar nas provas, vírgula, ou ponto e vírgula, certo? Uma sentença completa. Senhor, não nos deixes falhar nas provas, porque como discípulos do Senhor e como irmãos juntos, estamos caminhando juntos nessa jornada e juntos queremos chegar ao amadurecimento da fé. Alguém está dizendo, pode dizer, o pastor está doido com esse negócio? Vamos lá, para os estudantes que estão aqui. Para os que estão em pré-vestibular ou já estão na universidade. Ou concurseiros. O que tu fica 1, 2 ou 3 anos fazendo até o dia da grande prova? Teste. Como é que se chama? É o simulado. Faz sentido que o Senhor, para o nosso amadurecimento, irá propor provas. A questão é que nós precisamos separar. Novamente, a palavra é a mesma. Mas a prova que o Senhor coloca não te leva ao pecado. A prova que Satanás coloca é para te levar ao pecado. A uma traduz-se e chamamos de provação de Deus, prova. A outra, do maligno, chamamos de tentação, armadilha, laço maligno. Fez sentido? E aí, depois do ponto e vírgula, você tem uma outra sentença, que com essa palavrinha rara, que está traduzido como mais aqui, ela dá uma força muito grande nessa segunda sentença, que é a seguinte: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Algumas outras versões, elas podem dizer, porque o grego também pode ser traduzido assim: Senhor, não nos leve. Aí o pessoal fica desesperado, né? Que isso, pastor? Não nos leve aos testes. É como quem diz: Pai Santo, tem misericórdia de nós. Não nos leve. A palavra cair aqui não está no grego. Porque não é cair, é ser levado. Quando eu digo isso, a segunda sentença faz mais sentido. Por quê? É como quem diz: a gente tem que olhar para Jesus no Getsemane, tá? O Senhor Jesus foi tentado. A vida inteira foi tentado. Mas nós temos ali algo interessante marcado no Getsemane. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Qual é a ideia? Os testes virão. Senhor, não nos deixes cair nos testes. Perceberam o paralelo com, se possível,
passa o cálice é: não nos deixes cair. Mas eu sei que eles vão vir. Mas uma coisa eu peço, Senhor, é a palavrinha grega aqui, rara. Ela dá esse peso. Uma coisa eu peço, Senhor, que o Senhor me livre do maligno. Jesus não está nos ensinando a orarmos para sermos livres dos testes dele, mas para definitivamente, a palavra grega aqui, se tiver algum curioso que quiser pesquisar, é halá, uma palavra rara no Novo Testamento. Halá. É Jesus dizendo assim: orem para que definitivamente vocês sejam livres de Satanás, dos testes dele. O que nos traz um terceiro pressuposto bíblico. Nós não escaparemos das ciladas de Satanás por conta própria. Nós nunca escaparemos das ciladas de Satanás por conta própria. E por conta própria, entenda-se, sem o auxílio do Senhor e sem o auxílio da igreja, porque está no plural. Quantas vezes eu tenho dito isso aqui nesse púlpito? Não ande mais sozinho. Você foi resgatado de um império maligno que te propunha, sim, uma vida de solidão e de egoísmo, para ser posto num reino diferente. Então nós temos no grego, na segunda parte, essa característica de uma personificação de um ser, o próprio maligno. Bom, então testes ou provações dadas pelo próprio Deus nunca irão te propor um pecado. Mas vão fazer o quê? Qual o objetivo? Isso aqui é chocante. As provações de Deus irão revelar a você mesmo qual é a sua situação espiritual. Qual é o seu nível de maturidade. Um exemplo. E aí eu falei que com os exemplos começa a ficar talvez mais fácil de entender. Você lê ou ouve de alguém algo que lhe incomoda profundamente. Ninguém aqui nunca passou por isso, né? Você ouve ou você lê algo de alguém que lhe incomoda profundamente o coração. Você sente uma necessidade extrema de colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Como você vai lidar com isso? Meus irmãos, muito provavelmente, partindo do ponto que você realmente é inocente na história, aquela pessoa realmente precisa de uma correção. Mas a questão é que o seu coração pecaminoso vai ter a tendência de passar longe de uma correção justa. Você vai passar do ponto. Tu vai perder a linha. Você vai perder as estribeiras. Consequentemente, a razão. Quantos não passaram do ponto? Eu já passei várias vezes. Várias e várias vezes. Nós temos a tendência de, ao nos defendermos, ter uma
necessidade extrema de esmagar aqueles que nos ferem. A questão é, foi posto diante de você determinada situação. Percebem que em si isso não é um pecado? Percebem? Em si isso não é um pecado. Ou você esfria a cabeça e procura, na palavra, a melhor maneira de lidar com essa situação, e aí você passou no teste. Você passou no teste. Ou você vai dar vazão ao seu coração infantil, corrupto, e vai causar um desastre maior. Então, assim, além de pecar contra o seu irmão, porque com certeza você vai usar de raiva, de ironia e de deboche para menosprezar esse irmão. Então, além de pecar contra ele, de quebra, você deixa muito claro para você mesmo quem você é de verdade. E você não é bom. Você não é justo. Você percebe, meus irmãos, que esse tipo de teste necessariamente não te levaria ao pecado? A questão é que, quando falhamos, até nesses testes, você responde então com um ato pecaminoso. Por quê? Porque talvez você esteja como um camarada que está na prisão perpétua. Não percebe que o Senhor está trabalhando em absolutamente tudo na sua vida. E tudo. A gente recita esse verso, né? Como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei desse texto e do contexto dele. O bem daqueles que amam a Deus é se tornarem cada vez mais parecidos à imagem do Cristo. E quando diz que tudo coopera para o bem, não quer dizer que você vai ter coisas boas nessa vida. Quer dizer que tudo ao seu redor está sendo trabalhado pelo próprio Deus para que você cresça, para que você amadureça, para que você se torne um homem e uma mulher de fé, de coragem, de oração, para que você se torne homem e mulher gentis, amorosos. Poderíamos pegar aqui as bem-aventuranças. Misericordiosos, pacificadores. Uma terceira possibilidade, dentro de um teste desse colocado pelo próprio Deus na sua vida, é que você pode até ter agido de maneira correta. Eu me segurei. Mas Deus está mostrando para você o quanto você talvez está orando pouco. Talvez esteja se relacionando pouco com Ele ainda. Porque o velho homem ainda berra no fundo da sua caixa torácica. Porque mesmo tendo aparentemente passado naquele teste, não respondido ao irmão, você queria esmagá-lo. Você só refreou o pecado. Mas no coração, você fez. Graças a Deus por Cristo Jesus, que é santo e perdoa pecados. Você não praticou em si o pecado, mas você sabe que o seu coração foi novamente exposto. Você sabe que o seu coração foi novamente desnudado e isso deveria te causar grande tristeza. Não há arrependimento sem contrição. Não há arrependimento sem tristeza. O pessoal que visita a gente deve achar que a gente é uma igreja triste, né? Porque vira e mexe eu estou falando isso. Eu tenho dificuldade de entender pessoas que dizem se arrepender sorrindo.
Isso porque, meus irmãos, nesse exemplo, você não fez realmente o que você gostaria, mas você desejou profundamente. Ou seja, sabe o que significa? Que o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito, nesse pequeno teste, está te chamando para mais perto dele, te fazendo botar a cabeça e o coração no lugar, refletindo no fato de que você não é o grande cristão que você pensa ser. Você não é. O teste foi posto ali. E o teste acabou. Qual foi o resultado? Você foi convocado pelo Senhor a um período de mais relacionamento pessoal com Ele, com o povo dele. Afinal de contas, você precisa morrer mais. Percebe então? Bom, veja que o teste, quando ele vem do Senhor, ele tem como objetivo nos revelar quem nós somos e nos fazer correr mais ainda para sermos protegidos por aquele que é maior e melhor do que nós, Jesus. Essas provações têm por objetivo, sim, mensurar nosso coração e esmagar mais um pedacinho de pedra que ainda está alojada no coração. Mas mais do que isso, é fazendo isso, te fazendo correr para Jesus. Onde, de novo, quando você pensava que era forte, o Senhor te mostrou que você precisa dele. Você é fraco. Como os simulados, não é? Testes surpresas. O objetivo do teste é te capacitar para quando a grande prova chegar. E, meus irmãos, na medida em que você faz mais testes, e aqui eu estou de novo pensando nos estudantes, no concurseiro, né? Na medida em que você vai fazendo cada vez mais testes, os testes também mostram para você o seu progresso. Os testes, uma vez que você, pela misericórdia de Deus, passa, te levam ainda mais a glorificar Deus. Porque não foi você, foi o Espírito Santo em você. Então, os testes, eles revelam o seu progresso, revelam as áreas que você precisa melhorar. Os testes têm como objetivo te manter honesto, no propósito de reconhecer aquilo que ainda carece de muito trabalho. Os testes vão te tornando responsável. Os testes vão te motivando a progredir. Você quer conhecer um cristão imaturo? Procure um cristão que vive essa vida. O apóstolo Pedro vai falar isso, inclusive, na segunda carta dele. Que ele só enxerga o que está à sua proximidade, um palmo. Procure um cristão que não percebe os testes de Deus ao seu redor. Procure um cristão que, quando vem a grande prova, ele é bem medido, bem pesado e considerado insuficiente. Este é um cristão bobalhão, atrapalhado, atabalhoado, porque vive essa vida como quem estivesse num passeio dos Teletubbies. Quem lembra disso? Toda. O cara não cresceu, o cara não está percebendo que tudo. Irmãos, o cara não percebeu que absolutamente nada na nossa vida é à toa. Pô, mas Deus não dá nenhum tempo. Não. Não há tempo. Não tem descanso.
O reino chegou, está em expansão. Que qualidade de soldado é você para usar a figura militar? Então o teste, ele mostra o que realmente está em você. Irmãos, eu não preciso, e foi isso que eu achei interessantíssimo enquanto eu estudava o texto, é que eu não preciso gastar com vocês aqui muito tempo para falar sobre as tentações malignas. Alguém sabe ou não sabe o que é uma tentação maligna? Uma armadilha de Satanás com o objetivo de te fazer tropeçar e pecar? De maneira geral, até um não cristão sabe. De maneira geral. Agora, o que me parece é que a grande maioria dos cristãos não tem essa consciência de que a vida dele, como um todo, está sendo o tempo todo provada e lapidada por Deus. Mas veja, uma vez que você já é discípulo dele, é provado e lapidado não para ser posto para fora do reino. E é nesse sentido que, embora a gente se sinta contrito por... Nós temos aqui dos irmãos mais novos aos mais maduros, a vida inteira nunca parou para perceber essa realidade. Todas as pequenas coisas ao meu redor, que não são pecaminosas, mas que me levam a dilemas, a questões, são colocadas pelo próprio Deus para provar para mim o seguinte: acorda, a vida está passando. Há muito a ser feito na sua vida. E você não está percebendo que o Senhor está trabalhando na sua vida e está colocando ínguas na sua vida. Perturbações. Para você ser um cristão melhor. É você chegar na Prime Day, ou vai vir aí a Black Friday, né? E não sacar que você está sendo provado na sua maturidade em lidar com as finanças que não são suas, são do Senhor. Tem muitos que pensam assim: eu recebo meu salário, 10% é de Deus e 90% é meu. Não, meu filho. É 100% de Deus. Só que Ele permite que você use 90% do que é dele. E por não perceber que a Black Friday, que aquela promoção era um teste, você caiu. Percebe como é coisa pequena? Você se endividou. Você estourou os limites. É um teste que vai mostrar o que você está cultivando, bem ou mal na sua vida. Então, o propósito do teste, ou da prova, ou da provação. Provações são oportunidades de crescimento. Alguém pode ler para nós Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Quem achar, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.
As provações, então, segundo Tiago, são usadas por Deus para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Alegre-se quando elas vierem. Alegre-se quando os testes vierem, porque significa que Deus está trabalhando em você. Gálatas, capítulo 4, verso 14. Alguém pode ler para a gente? Por mais que a minha enfermidade na carne tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, o próprio Cristo Jesus. Quem foi testado aí? Os Gálatas. Sobre o amor deles em relação a Paulo. Os Gálatas foram testados por Deus e Deus usou uma enfermidade em Paulo para isso. Tim Keller vai dizer que você não sabe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Deus usa as provações para nos aproximarmos de Jesus. Como ter certeza de que você está capacitado a lidar com as provações da vida? A maneira de você ter certeza de que você está pronto, está preparado para lidar com essas provações é esperá-las. Jesus, meus irmãos, Ele está nos condicionando a percebermos as provações, a vermos testes o tempo todo. Jesus está dizendo que espera que nós oremos constantemente por causa das provações. E isso pressupõe o quê? Que nós percebamos. O que vai pressupor também um certo nível de maturidade. Não sermos mais bebês levados para todo tipo de lado. Então, um cristão é alguém que aprende a antecipar essas situações. Ele não é mais pego de surpresa, ele não fica chocado. As coisas não chegam para ele. E de novo, meus irmãos, deixa eu pontuar isso. Eu não estou gastando tempo aqui falando de tentação maligna. Estou gastando tempo aqui falando de testes que o Senhor coloca em nossas vidas e nós não sacamos. E com isso não amadurecemos. Então, um cristão instruído na palavra é alguém que observa e antecipa certas questões da sua vida. As coisas não pegam mais sua presa. Existem então duas maneiras para isso. De não sermos pegos de surpresa. Primeiro, é observarmos as pequenas provações. Pastor, aconteceu isso, eu não consegui sair de tal situação. É óbvio, quantas coisas parecidas e muito menores aconteceram no passado e você não agiu como um cristão? Você foi testado lá. Agora você caiu. Então, temos a tendência de não perceber o pequeno teste porque nós não vemos como um teste. Temos a tendência, por exemplo, meus irmãos, de pensarmos que irritações são só irritações, sabe? É aquela velha pergunta, mas por que, afinal de contas, eu tenho um chefe assim? Por quê? Pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque o meu cônjuge está passando pelo período que ele ou ela está passando. Temos a tendência de ver essas questões pequenas na vida apenas como irritações, como se fosse assim, um acidente de percurso. Foi um acidente. Jesus diz, então,
A ideia é que não se trata de só irritação, mas é uma provação, é um teste. É algo que você precisa aprender a responder com honestidade, com coragem, com compaixão, com misericórdia, com bondade. Você acha que são apenas irritações? Não. São provas. E você deve esperá-los, você deve vê-los. Devemos vê-los como são. Porque quando começarmos a prestar atenção em cada mínimo detalhe da vida, percebendo que isso irá contribuir para eu crescer mais no Senhor, esses pequenos detalhes vão nos manter honestos, são maneiras de nos fazer, nos movermos em direção a Deus, são maneiras de dominarmos as circunstâncias da vida. Agora, os cristãos, então, eles precisam estar atentos aos pequenos testes, não podem estar cegos para ele, mas nós devemos também esperar os grandes testes. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13 diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Um grande teste, um teste de fogo, um teste flamejante. E nós temos uma ordem de Jesus aqui: amados, não andem surpresos quando os grandes testes de fogo chegarem até você, porque foram colocados ali para te provar. É óbvio que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. E aí, olhando para a segunda parte do texto, se não estivermos em constante oração para que o Senhor nos livre do maligno, é muito pior. Porque uma coisa é você falhar num teste da parte de Deus. Outra coisa é você falhar numa tentação pecaminosa. E, de fato, sim, ter a sua vida arruinada. Como que Jesus cumpre perfeitamente? Nós olhamos para os exemplos bíblicos, Adão e Eva. E olhamos também para Jesus. Adão e Eva tentados ao pecado no jardim. Jesus tentado ao pecado no deserto. Mas o que se revela, ou como se revela o coração de cada um? Pela resposta. Enquanto Adão e Eva vão sucumbir, Jesus vai resistir, mostrando como nós devemos agir. Jesus, então, ele é o exemplo supremo. Ele enfrenta Satanás e vence as tentações do diabo no deserto, usando a palavra de Deus. Jesus, ele vai nos levar a uma confiança durante as provações, uma confiança plena em Deus. Quando nós olhamos para Jesus de novo no Getsêmani, nós vemos que a confiança no Senhor leva ele a uma submissão total, completa. Paul Washer vai dizer o seguinte: Jesus nunca nos chamou para algo que ele mesmo não enfrentou. Jesus nunca nos chamou para algo que ele mesmo não superou. Ele é o nosso exemplo perfeito em tudo, incluindo a resistência ao mal. Aplicações práticas. Irmãos, precisamos então aprendermos a sermos vigilantes, não sermos meninos, sabe? É não agir por impulso. Eu tenho uma série de aplicações aqui, eu vou jogar tudo no grupo da igreja. Nos grupos de discussão.
Eu fiz algumas aplicações aqui. Quem fez esse testezinho sabe do que eu vou dizer, né? Eu fiz algumas aplicações para o D, para o I, para o C, para o S. Quem fez esse testezinho sabe do que eu estou falando. Todos nós temos certas tendências, certos impulsos. E nunca paramos para pensar que quando somos desafiados a essas tendências ou impulsos, na verdade, estamos sendo provados pelo próprio Deus a vencer e não cair. Olhe para Deus provando Abraão a entregar o filho dele. E Abraão passou, ele entregou. Mas o filho dele foi preservado, porque Deus providenciou um cordeiro para substituir o filho. Jesus é o nosso cordeiro. Algumas aplicações específicas e nós fechamos. Para cristãos e não cristãos. Aos cristãos. Você tem sido negligente em suas orações? Você está conformado com uma vida espiritual rasa, sem profundidade? Cristo nos chama para uma vida de santidade. Mas isso vai exigir compromisso sério com oração. Senhor, me ajuda. Não me deixe cair nos testes. Mas mais do que isso, me livra do maligno. Como que você pode esperar resistir ao maligno se não busca a Deus e não confia no Filho dele, mas tem a tendência de confiar no seu braço, na sua mão? Desafio para você é abandonar, então, essa passividade espiritual e se comprometer verdadeiramente com oração e busca de santidade. Aos não cristãos, até quando vocês vão tentar lidar com o pecado e o mal por conta própria? Até quando? Vocês têm se iludido achando que podem vencer os desafios da vida sem a ajuda de Deus. Cristo oferece libertação e proteção, mas isso exige que vocês se entreguem a Ele. E hoje é o dia de parar de lutar sozinho. Hoje é o dia de você se render ao único que pode verdadeiramente te livrar do ente maligno, do ser maligno que quer tragar a sua vida. Volto a falar com os cristãos agora. Aos cristãos casados. Seu casamento está sendo protegido pela oração? Ou você tem deixado brechas para o maligno? Muitos casamentos falham não por falta de amor, mas por falta de vigilância espiritual. Se desafiem a estabelecerem momentos de oração, como família, pedindo a Deus que proteja e fortaleça a aliança de vocês. Aos solteiros, jovens e solteiros, vocês acham que estão imunes às tentações? Vocês estão brincando com o pecado, achando que sempre vai ter tempo para se arrepender. E, meu irmão, minha irmã, diante de um texto desse, esse é o momento de estabelecer hábitos de oração e de busca ao Senhor. Se vocês não forem sérios com Deus agora,
o que os faz pensar que serão quando enfrentarem a prova de fogo, o momento mais difícil da sua vida. Se desafie a buscar a Deus de forma intensa, de forma comprometida, antes que as tentações pesadas venham e te derrubem. Para os cristãos diagnosticados com o espectro do autismo, nesse mundo que a gente vive, é muito fácil você se sentir incompreendido, isolado. Mas você pode, talvez, cair no erro de se permitir que isso torne uma desculpa para você não crescer espiritualmente. Meus irmãos, Deus conhece as suas lutas. Deus os ama profundamente. Mas Ele também os chama a confiar nele em meio às suas provas, aos seus testes. Não deixem que o diagnóstico defina seus limites espirituais. Desafie-se a buscar força em Deus, sabendo que Deus é poderoso para te sustentar em qualquer situação, porque Ele é bom. Para cristãos com TDAH, muitos têm usado seu diagnóstico como desculpa para hábitos ruins e falta de disciplina. É hora de parar de justificar falta de foco espiritual e começar a buscar em Deus a disciplina necessária para resistir aos testes. Deus não nos chamou para uma vida de desordem. Deus não nos chamou para uma vida de distrações, mas Deus nos chamou e nos dá nele mesmo, por graça e misericórdia, todas as condições necessárias para uma vida de propósito e foco. Portanto, desafie-se a entregar as suas dificuldades a Deus e a permitir que Ele os ajude a desenvolver uma vida espiritual disciplinada. Porque, de novo, é nele, não é na sua força. Mas não use nenhum parâmetro humano como bengala para a sua vida. Aos desempregados, aos problemas com outros cristãos, aos que possuem dificuldades de relacionamento. Observe cada detalhe ao seu redor e perceba. Você está sendo convocado com os testes à melhora. Por fim, para cristãos que lutam contra desejos homossexuais. Vocês enfrentam uma luta intensa. E é crucial entender que essa batalha espiritual requer a ajuda de Deus. A questão é, vocês têm buscado a Deus para obter força e sabedoria? Ou têm tentado lidar com isso sozinhos? Não permitam que esses desejos definam quem vocês são. Ou os afastem da graça de Deus.
se desafie a buscar auxílio pastoral e encontrar um grupo de cristãos que te ajude a viver em obediência a Deus, que te ajude a confiar no fato de que a graça de Cristo é suficiente para sustentar e transformar a sua vida. Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes falhar em nossas provas diárias, mas acima de tudo, nós te rogamos, afasta de nós o ser maligno. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para tudo sempre. Porque o reino é dele, não é nosso. Porque o poder é dele, não é nosso. E porque a glória é dele. E essa doxologia final, essa canção de louvor e adoração a Deus, fecha o Pai Nosso, marcando quem Ele é, colocando em nossos lábios louvor e definitivamente nos fazendo confessar o teu reino, o teu poder e a tua glória. E eu, como um ser tão pequeno, fui chamado pelo Senhor a participar disso. Amém.